telespectadores, estamos novamente apresentando um programa ASP-UF em Ação, que se realiza em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. O programa de hoje vai tratar da licenciatura de Ciências Sociais. E para isso, nós contamos com a professora coordenadora do curso de licenciatura em Ciências Sociais, a professora Elizabeth Cristina Cruvelo da Silveira. Ela é formada em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense, tem mestrado em Educação, também pela UF, Ciências Sociais, mestrado pela Flaxo, na Argentina, e tem doutorado em Política Social pela Universidade Federal Fluminense. Professora, muito prazer em tê-la conosco e falarmos um pouco sobre o curso de licenciatura em Ciências Sociais. Eu lhe perguntaria, para iniciar nossa conversa, como se estrutura o curso de licenciatura em Ciências Sociais? Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, dizer que eu me sinto muito honrada em representar o curso e poder falar sobre ele, e dizendo que a licenciatura ela tem uma peculiaridade. Ela é um espaço de formação de docentes para o ensino da sociologia. E quando a gente fala de ensino de sociologia, a gente está falando de 3 áreas, de ciência política, de antropologia e de sociologia. O nome é Sociologia no Ensino Médio ou Sociologia na Escola Básica, mas engloba conteúdos de 3 áreas, de 3 campos do conhecimento. Bem, então, essa é uma primeira particularidade que eu gostaria de ressaltar, porque senão podem achar que o ensino de sociologia irá destacar só conteúdos de sociologia, e não é bem verdade, né? O licenciando ele tem que ter o domínio de conteúdos de ciência política, de antropologia e de sociologia. Então, o nosso curso ele é bem antigo, mas eu vou falar dos dias atuais porque essas transformações de currículo, elas acabam engessando muito. Eu vou ter um trabalho de falar um pouco do presente para depois chegar um pouco na história do curso. Bem, então, como eu já ressaltei, o aluno, o licenciando, entram 30 no primeiro semestre e 30 no segundo semestre. São 60 ao ano. E esses 30 alunos, eles estudam algumas cadeiras juntos com bacharelado. Tá? Que tipo de disciplinas são essas? São as disciplinas de formação geral. Antropologia 1, 2, 3, 4, 5, Política 1, 2, 3, 4, 5, Sociologia 1, 2, 3, 4, 5. Se for necessário, depois eu posso descrever um pouco o conteúdo de cada. Além disso, é obrigatório que o aluno faça estatística, uma disciplina de estatística voltada para as ciências humanas, geografia, uma disciplina, economia, são 2, uma só para ler o Capital e a outra só para estudar o liberalismo, né? E então são 2 disciplinas de economia, estatística, geografia, como eu já falei, 2 de história, a história geral, que é teorias e métodos, e agora vai passar para ser história moderna e contemporânea, e a história do Brasil. Além disso, tem um crédito de filosofia, né, que é a introdução à filosofia geral. Então, isso a gente chama assim do ciclo básico, tá? Só que, de acordo com as resoluções do Conselho Nacional de Educação, é necessário que o aluno tenha esse domínio de conteúdo, mas isso seria só o bacharelado, mas não é um bacharelado. Então, ele precisa ter toda a carga de disciplinas, vamos botar assim, optativas de ênfase, que são oferecidas por nós. É um nome meio estranho, né? Porque é uma disciplina obrigatória. Então, eu não sei por que não se chama obrigatória logo. E optativa de ênfase. Ele não se forma se ele não cursar a optativa de ênfase. E essas disciplinas obrigatórias, elas têm algum papel, assim, todo especial? Sim, porque vamos dizer que um professor, para ser um bom docente, ele tem que ter um domínio do conteúdo da área, do campo específico dele, e ele precisa também saber ensinar.
esse como ensinar, fazer essa mediação didática que a gente chama entre o conteúdo que é mais duro, que ele aprende lá aqui na UF, né, que é um conteúdo conceitual, teórico, para fazer uma transposição ou uma adaptação para a linguagem do jovem, né? Porque lógico que o nosso universitário é jovem, né? Ele tem, sei lá, entra com 18 anos até 25. Quando ele se forma para ser professor, ele está bem pertinho desse grupo de 14 a 17 anos. Então é necessário ele fazer uma série de disciplinas optativas de ênfase oferecidas por nós e também pela Faculdade de Educação. Porque antigamente, isso é só para ressaltar, o licenciando fazia o bacharelado e complementava no 3+1, que agora o governo critica demais. E ali fazia uma complementação de 2 disciplinas da Faculdade de Educação. Não pode mais ser assim. Tem que ser uma formação sólida, tanto na parte de obrigatórias, como as obrigatórias da educação. Então é uma parceria que vocês fazem com a Faculdade de Educação, no sentido de compor o currículo pleno do curso. Sem a Faculdade de Educação seria difícil, né? Porque a Faculdade de Educação oferece a didática, OEB, a psicologia da educação e as práticas de ensino, a pesquisa e prática de ensino, que são as 400 horas de estágio. E aí nós temos 2 professores, os professores da Faculdade de Educação atualmente são muito bons. Sempre foram, mas agora a gente tem uma turma lá muito unida, muito interessante, né? Com uma pegada mais assim de ciências sociais também, epistemológica. Então, eu queria destacar aqui o papel do professor Paulo Pires e da professora Rosana da Câmara, que eles pegam o estágio para fazer desde discussões teóricas, planejamento de aulas, depois uma aula ali, meio ensaio, até chegar à escola, observação na escola e a aula na escola. Então, isso é bastante bacana, né? Bom, agora, você fez uma referência à resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação. Essa resolução estrutura o curso de Ciências Sociais ou ela é mais ampla? Ela é mais ampla. Desde 2001, ou antes, até eu trouxe aqui a resolução número 1 de 2001, quando o Conselho Nacional de Educação ele já estabelecia os conteúdos e a carga horária para todas as licenciaturas do país. Por exemplo, a nossa licenciatura ela tem 2.910 horas. Ela precisa chegar a 3.200 horas. Tá? Então, já a de História já tem mais de 3.200 horas. E isso a gente tem que fazer não aumentando a quantidade de semestre, porque isso acaba gerando um custo para a universidade, impactando a matriz orçamentária. Então, o ideal é recompor as disciplinas a tal ponto do que for gordura, excesso a gente tira. Tá? E o que for mais a identidade da licenciatura, a gente está querendo criar uma carinha para o nosso curso, né? O parecer número 1 e número 2, o número 1 é de 2001 e o número 2 é de 2015. Tá? Eles vão dar a formatação da licenciatura em carga horária, em carga de estágio, 400 horas, disciplinas optativas, obrigatórias. E tem algo ali que eu acho muito interessante, que eu estou me debruçando para fazer pesquisa sobre isso, que se chama PCC, Prática como Componente Curricular. O que é isso? Eu faço um vínculo com o PIBID. Porque não adianta você oferecer só o conteúdo teórico às disciplinas obrigatórias. E aí o aluno nunca ter ido à escola, nunca fazer um trabalho de campo, isso fica muito complicado. O PIBID é esse espaço que ajuda a licenciatura a levar o aluno à escola e trazer o aluno da escola, do ensino médio, também para a universidade. Então ali eu acho que o PIBID valoriza, mesmo que eles não estejam pensando dessa forma, né? Isso é um artigo que eu estou preparando. Eu considero o PIBID como um espaço de prática como componente curricular, porque não é laboratório, não é estágio, é um local onde é um espaço onde se pode trabalhar
teoria e prática, de forma articulada. E pensar os problemas do ensino médio. Quem é esse professor que está ali? Quem é o aluno? Para que serve a sociologia no ensino médio? Para fazer imaginação sociológica? O que é imaginação sociológica? O que é estranhar os problemas sociais? Desnaturalizar, né? Então, o parecer tem esse conteúdo de, além dos PCCs, esses PCCs têm que ser trabalhados com conteúdos transversais, tipo direitos humanos, relações de gênero, relações étnico-raciais, Libras, que o sistema de Libras é obrigatório agora, educação inclusiva, medidas socioeducativas, vamos botar conteúdos que nós ainda não trabalhamos, mas que a gente vai ter que buscar, porque a reforma tem que ser feita até março de 2018. Quer dizer, conteúdos que de alguma maneira direcionam a sociologia no ensino médio, na escola média. Então, esses profissionais formados pela faculdade, são profissionais que atuam em sociologia na escola média, e eles, junto com demais professores da escola, elaboram o currículo, vou chamar assim, o conteúdo a ser trabalhado em sociologia. Porque ele não é definido a partir da resolução. Não, deixa eu ser mais claro. A resolução, ela define os conteúdos, tá? É necessário ter disciplinas teóricas obrigatórias ou de PCC que falem sobre direitos humanos. Mas no ensino médio. Sim, porque direitos humanos, os livros didáticos falam sobre direitos humanos. Então, os livros didáticos falam sobre relações de gênero. Os livros didáticos falam sobre medidas socioeducativas. Os livros didáticos falam sobre Marx, Durkheim, Weber, que são os clássicos, falam sobre os clássicos de antropologia, os clássicos de política. Mas o aluno não está tão interessado, quer dizer, vamos pensar assim, ele quer entender o Marx se ele for entender a alienação, a teoria do consumo, uma cultura de consumo, a questão da pobreza. Estudar Marx por Marx não é interessante para o aluno do ensino médio. Por isso é tão necessário que a licenciatura seja esse espaço de aglutinar a teoria e a prática, forme o conteúdo. Porque se ela ficar só muito conteudista, o egresso que sai dali, ele acaba repetindo aquele modelo de professor, mais de aula expositiva e etc. E isso não é interessante para um jovem de 14, 15 anos. Ele tem outros problemas, questões que teriam que ser pensadas, e a sociologia ajudaria para desenvolver essa imaginação sociológica, entender as questões políticas. Então, os livros didáticos de sociologia do ensino médio, do que se chama escola básica, pode ter até 7ª e 8ª série do ensino básico, né? Então, ele trabalha ali dentro temas da vida cotidiana, à luz de quê? Dos clássicos e dos teóricos contemporâneos. Ótimo, tá? Professora. Infelizmente, nós chegamos já à metade do nosso programa, vamos ao final do primeiro bloco e fazemos um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos continuar a conversa com a professora Elizabeth.
telespectadores, voltamos ao nosso programa sobre licenciatura em Ciências Sociais. No seu segundo bloco, vamos continuar entrevistando a professora Elizabeth Crovelo, que é a coordenadora deste curso na Universidade Federal Fluminense. No primeiro bloco, entre os muitos assuntos que a gente já escutou e que já aprendeu, a senhora fez uma referência maior ao programa do PIBID, que é um programa da CAPES. Eu gostaria que complementasse um pouco essas explicações, porque também discutir um pouco o campo de procura do ingresso do curso. O PIBID, nós temos atualmente 61 bolsas, o subprojeto de Ciências Sociais. Eu sou uma das coordenadoras diária desse subprojeto. Outro coordenador é o professor Paulo Pires, a professora Renata Gonçalves e a professora Alessandra Barreto. Então, somos 4 coordenadores, cada coordenador tem 15 bolsistas. Esses bolsistas de iniciação à docência, porque o PIBID é um programa institucional da CAPES de iniciação à docência, tá? De permitir que o licenciando ele trabalhe na escola, mas não de uma forma, não aquele trabalho de substituir o professor ou ser um mero observador. O projeto visa fomentar novas metodologias de ensino. Não só fazer aula expositiva, mas aprender a partir da música, de artes, de vídeos, de WhatsApp, de novas tecnologias, tá? Então, é um projeto muitíssimo interessante, tem dado muito certo. E desde que o projeto chegou, porque ele veio meio devagarinho, né, com poucas bolsas, 2008, 2009, até quando ele entrou de solo lá em 2014, o nosso curso estava vivendo um drama. Ele foi fechado por questões de ENAD, que os alunos não participaram já da avaliação, também porque nós tínhamos um projeto político-pedagógico muito bonito, mas que não estava sendo implementado. E quando o MEC veio fazer a avaliação, ele disse, não tem como, nós vamos suspender e vocês se reorganizem aí. Então, lógico que o projeto político-pedagógico do curso estava baseado no parecer de 2001, que é muito interessante, mas não foi implementado, então não estava servindo muito. Com a chegada das 64 bolsas do PIBID, em 2014 eu não fazia parte. Quem fazia parte era a professora Rosana da Câmara, da Faculdade de Educação. É um espaço de formação ímpar para quem participa. Primeiro porque o bolsista ganha R$400, é essencial para a subsistência dele dentro da própria UF, né? Além do mais, a ida dele à escola permite que ele possa problematizar aqueles PCCs, né? A teoria, o saber teórico e o saber prático. E junto, né? Vamos pensar, o bolsista, ele é quase da idade do pessoal que está frequentando, dos alunos. Então, os alunos se identificam muito. Porque existe o coordenador, o supervisor da escola, que é o professor da disciplina na escola, e o bolsista. Às vezes, nós temos supervisores, eu tive um supervisor, por exemplo, de 50 anos, mas os supervisores, em geral, têm 30, 40, a idade, e são egressos da UF. Então, vamos pensar, o bacharel, por exemplo, ele não pode dar aula de sociologia no ensino médio. O licenciado, sim, ele dá aula e ainda pode ganhar uma bolsa de R$765 do PIBID, né, para poder fomentar essas novas práticas educativas. Tá? Então, isso, desde 2014, a CAPES tem avaliado muito bem o PIBID de toda a UF, que não é só do curso de Ciências Sociais, né? Tem geografia, física, química, matemática, tudo isso, tá? Então, é um espaço, o PIBID, muito interessante. Que bom, até porque há alguns cursos na própria universidade que, diríamos assim, o alunado não vai para o magistério. Por exemplo, a gente olhando o ensino médio,
nós sentimos uma falta enorme de professores de biologia, professores de geografia, professores de matemática, professores de física, e a gente já teve, inclusive, aqui uma entrevista com o diretor do curso de física, e ele exatamente nos dizia que o aluno, quando está terminando, ele vai para outras áreas, ele não vai para o magistério. No caso seu, há um direcionamento, há uma, diríamos assim, um incentivo muito direto para que ele vá para o ensino médio, e essa prática que ele faz já na escola de ensino médio deve ser algo assim muito importante para o curso. E aí o ingresso, em geral, ele vai realmente para ser professor de sociologia no ensino médio. Sim, nós temos egressos que são professores da UF, a Ana Cláudia Cruz, o professor Marcos Otávio, um professor de campus, e o Nico, que é chargista. E nós temos, egressos da UF que estão na rede pública em universidade e que estão na rede pública e na rede privada também do ensino médio, né? Nós temos, por exemplo, um supervisor meu, Marcelo Araújo, ele é doutor em antropologia, e ele trabalha no Colégio Pedro II, entendeu? E os supervisores, em geral, eles são mestres ou doutores, sabe? São pessoas jovens, de 30, 40 anos, assim, que continuam estudando, tá? Porque a universidade, como o senhor falou, né, anteriormente, assim, ela é voltada para quê? Para ensino, para pesquisa e para extensão. E uma situação muito interessante agora, que é obrigatório, é que 10% da carga curricular de qualquer curso vai ter que ser em práticas de extensão, tá? Então, por exemplo, se nós vamos ter 3.200 horas, 320 horas deverão ser práticas de extensão, ou em formas de disciplina, ou em formas de atividades que elas terão que ficar registradas, e nós podemos passar lá um cineclube na escola, não sei, a gente está pensando aí quais são as assim, alternativas mais interessantes. E aí provoca a própria escola de ensino médio a, diríamos assim, se beneficiar com essa clientela que está sendo renovada e indo para a escola. Isso é muito bom. Agora, eu queria entrar numa outra questão, que quando o aluno está terminando o curso, ele faz vamos dizer assim, uma monografia de final de curso. Sim, isso foi muito importante. E é interessante porque eu estou fazendo um levantamento, um mapeamento de todas as monografias que nós temos desde 1982, as que estavam disponíveis lá. Então, nós assim identificamos, eu e mais o bolsista Miguel, que é de estágio interno, que mesmo quando era o modelo bacharelado 3+1, não se exigia uma monografia para a licenciatura, porque o aluno só fazia 2 disciplinas lá na Faculdade de Educação. As ciências sociais não tinha responsabilidade de oferecer, e ele não fazia monografia. Mesmo assim, essas monografias do bacharelado, muitas tratavam sobre o tema da educação. Tem uma, por exemplo, de 1982, que é sobre os livros didáticos de moral e cívica. Tá? Então, que na época a disciplina não era sociologia, era moral e cívica, né? Então, isso é muito interessante, mas a partir de 2012, o aluno que entrava já no curso em 2012, ele tinha que fazer a disciplina chamada Prática de Pesquisa em Ciências Sociais e Educação e Monografia sobre Docência, que é uma anterior à outra. Então, ele é obrigado a fazer. Então, sobre que tratam essas monografias? Sobre o PIBID, os resultados do PIBID, sobre questões, sobre discussões da educação, projetos educativos, de alternativos. Eu, pelo menos, mapeei 5 temas assim, para poder classificar essas monografias. Lógico que um debate, por exemplo, que não tem muita chamada atualmente,
foi o período de 96 até 2006, enquanto a sociologia não estava obrigatória no ensino médio, ela teve a sua intermitência, isso se tornou tema de muitas monografias nesse período. Sim. A partir da obrigatoriedade dela, esse tema deixou de ser meio assim, um tema quente, se tornou um tema mais menos importante. As monografias falam muito sobre relações de gênero na escola, direitos humanos na escola, diversidade étnico-racial na escola, saber diversidade cultural, intolerância religiosa, política na escola, tá? Esses são os temas das monografias. Professora, o curso apresenta algumas dificuldades, alguns gargalos. Ultimamente, nós temos uma demanda muito forte de alunos de outros cursos que querem entrar na licenciatura, sobretudo por essa possibilidade de trabalho, de trabalhar 16 horas e ganhar R$ 1.500, R$ 1.300. Bem, então nós tivemos que recusar pedidos de antropologia, sociologia, filosofia, serviço social, pedagogia, etc. Então, nós temos muita pena de termos poucas vagas, e se essas são utilizadas, as 30 vagas no Enem, não tem como receber outros alunos. O outro gargalo que nós temos é que nós estamos num processo de mudança. E esse processo é lento, nós temos um prazo para implementar a mudança até março de 2018. E alguns colegas ainda resistem, né? Se a licenciatura é importante. Eles acreditam mais no bacharelado do que na licenciatura. Isso é uma visão pessoal de cada assim, departamento, de cada professor, mas eu sei que já está no final do programa, então eu gostaria de ressaltar algumas pessoas que lutaram muito para que essa licenciatura tivesse vindo. O professor Santo Coterato, que já é falecido, a professora Simone Laude, Maria Lúcia Pontual, o professor Marcos Otávio, o professor Sérgio Castilho, a professora Alessandra Barreto, que é a diretora do CHIF. Quer dizer, então eu acabei pegando, vamos botar assim, um grande problema que foi essa passagem que o aluno de 2008, 2009, 2010, 2011, ele tinha uma dupla vinculação que era permitido. Ele fazia o bacharelado e a licenciatura ao mesmo tempo. Isso levava a que o aluno ficasse 10 anos na faculdade. Então agora a gente está diminuindo esse tempo, esses alunos já estão se formando, então a gente está conseguindo apressar essa integralização deles. E fica aí também registrado no próprio programa a homenagem a esses professores que contribuíram de maneira mais significativa na renovação do próprio curso. Sim. Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa e me cabe agradecer, professora Elizabeth, por você ter estado aqui conosco. Sim, obrigada. Não sei se quiser dizer uma palavra final sobre a licenciatura para fechar a nossa apresentação ao público. A universidade é um espaço, né, político, crítico e um espaço de formação de conteúdo, e a licenciatura de didática também, uma didática que supera essa visão técnica e muito mais epistemológica, de produção do conhecimento, do saber científico, em extensão, em pesquisa, etc. Então, eu quero acreditar na licenciatura que nós temos, mesmo com problemas. Ela foi muito bem avaliada no Guia do Estudante em 2016, 2017, com a nota máxima. Nós esperamos agora que os alunos participem do ENAD, não façam boicote, que eles possam ir e responder as perguntas, e é isso aí. Muito bom. Agradecemos, então, a participação da professora Elizabeth Crovelo no programa Licenciatura em Ciências Sociais. E os telespectadores podem acessar este programa e outros no site da ASPUF, está na tela. Comunique-se conosco, podem acessar também pelo UFTube para continuar a participar das nossas atividades.